Olá, queridos, que primeiramente eu quero dar uma boa noite para os alunos e professores que estão conosco aqui, e também um bom dia para você que está acompanhando a estreia desta aula no domingo, às 8h45 da manhã. Além disso, um olá, uma boa tarde, quem sabe se você está olhando, assistindo, acompanhando em algum outro horário conosco. Antes de mais nada, você que está pelo YouTube, não esquece de deixar seu like, sua curtida, de se inscrever no nosso canal. Faltam aí só, pelo que eu vi da última vez, faltam 11 inscritos só para a gente atingir os 500 inscritos. Se você já é inscrito, compartilha nas suas redes sociais para mais e mais pessoas estudarem a Bíblia conosco, né? Então, não deixe de participar dessa forma. Hoje nós estamos gravando a aula que você está vendo aí no YouTube, e é gravada às quartas-feiras. E ela está sendo gravada no dia 15 de outubro. Então, hoje é dia do professor, e eu quero dar um parabéns a todos os professores da nossa nação, em todas as instâncias ali, né? Tanto o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, e principalmente aos nossos professores do ensino cristão, professores da escola bíblica dominical. Os irmãos são bênção, são a fonte de edificação. Deus edifica a sua igreja através dos mestres que são os irmãos. Então a gente louva a Deus pela vida de cada um, pelo dom que Deus concedeu a você. A gente reconhece como são fundamentais para o crescimento da nossa nação e da igreja de Cristo também. Então, meus parabéns a todos os professores. Antes da gente começar a nossa aula, eu vou pedir a um dos alunos que nos dirija a Deus em oração, não só orando por esta aula, mas agradecendo a Deus pelos nossos professores também. Então, abra seu microfone e ore conosco, ore por nós. Amantíssimo Deus e Pai, te louvamos e agradecemos por tua bênção. Te louvamos pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra. Te louvamos e te agradecemos porque o teu Espírito aplica ela em nossas vidas. Mas queremos te agradecer por todos aqueles que têm se colocado diante de nossa sociedade com amor ao ensino, para assim formar a cada cidadão de nossa pátria. Mas também te louvamos pelos teus servos que têm se esmeirado e se tornado professores da educação cristã, assim abençoando as igrejas e conscientizando que somos peregrinos aqui e que nossa pátria celeste nos aguarda. Por tudo isso te agradecemos, te pedimos que o Senhor use mais uma vez o teu servo, pastor Cristiano, para ministrar a aula a cada um de nós e que possamos sair daqui com a convicção que o Senhor nos tem falado. Por tudo isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, quero pedir a um dos alunos que leia para mim o nosso texto-chave de hoje, 1 João, capítulo 5, versículo de número 4. Então, abra sua Bíblia aí, em 1 João, capítulo 5, nós vamos nos concentrar nos primeiros 5 versículos deste capítulo na lição de hoje, tá? Então, versículo de 1 a 5. Leia para mim o verso 4. Pode ler. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Muito bem. Aí uma coisa muito boa de se falar, né? Falar sobre vitória. Quem que não gosta de vencer algo, uma situação, uma competição? Falando de vitória, quem está feliz mesmo nessa semana é o Japão, né? O Japão ganhou da seleção brasileira com... Eu estava observando, não assisti o jogo, mas eu fui ver os lances para gol, né? Todos os gols do Japão foram absoluta falha, ou do sistema defensivo, ou de goleiro, ou do time como um todo. Alguém sempre está feliz numa partida, né? Seja porque ele é ali o vencedor, o campeão, e consequentemente alguém vai ficar triste. Mas falando sobre vitória, nós vamos falar sobre a vitória da fé na lição de hoje. Algo que realmente não traz derrotados, só vitoriosos mesmo. O objetivo nosso para hoje é mostrar que nesta vitória da fé você precisa ter exercícios espirituais, afinal,
toda construção de vitória, ela vem com dedicação. E quais são esses exercícios espirituais, para sermos vitoriosos nesta carreira cristã, nessa vida cristã? E para isso eu quero pensar um pouquinho sobre a rotina, dos atletas de alta performance, o atleta profissional, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, de rotina, e aí os irmãos que conhecem um pouquinho, já viram um pouquinho, vão falar para mim como que o que os irmãos sabem aí de algum esporte que tem algum preparo, né, alguma seja na alimentação, seja no aquecimento, seja nos treinos. Eu vou falar, por exemplo, da natação. Você lembra, provavelmente, do Michael Phelps. Se não lembra, pelo menos deveria conhecê-lo, né. Então, o Michael Phelps é o maior medalhista olímpico de todos os tempos, é o maior medalhista, é o maior campeão olímpico, da natação. E sabia que na alimentação, geralmente se diz que uma dieta regular, você precisa ter em média 2.000 calorias por dia. Isso varia de pessoa para pessoa, por isso que é bom sempre ter um acompanhamento nutricional, um profissional nutricionista para isso. Mas sabe qual era a quantidade de calorias que o Michael Phelps consumia por dia? 12.000. 12.000 calorias. Mas sabe por que ele consumia? Ele tinha que consumir 12.000 calorias porque ele tinha 8 horas de treino diário. 8 horas de exercícios de musculação, de exercícios de natação, de técnicas que tinham que ser treinadas ali. Então, 8 horas ali, se eu não me engano, 5 ou 6 dias da semana. Fala para mim aí, você que conhece um pouquinho, pode ser futebol, do vôlei, ou da corrida, pode falar um pouquinho também sobre equipamento, o tênis, a bicicleta, você fala aí, irmã Emilce, diga aí para mim um pouquinho, o que que a irmã conhece sobre rotina de atleta de alta performance? Não abriu não. Aí, foi. Então, eu quero falar sobre skate. E eu estava pensando, porque hoje nós ouvimos, eu e Salomé ouvimos a notícia sobre um campeonato mundial de skate aí que está acontecendo, e a nossa grande skatista, grande testemunha do evangelho, a Raíssa, estava lá. Então, eu creio que precisa de muitas horas de treino também para esse esporte. Então, eu creio que o testemunho dela e as vitórias que ela alcançou são notáveis, dignas de comentário aqui. É muito interessante que a rotina do skatista, ela não difere, de nada de um atleta de alta performance, porque você precisa ter um grande fortalecimento do corpo, especialmente das pernas, joelho, por conta das atividades. Então, tem quando você está falando de um skatista profissional, tem a atividade de musculação também. Você tem, não é qualquer skate, não é qualquer rodinha de skate, qualquer rolamento de skate que é utilizado, né? Então você tem um trabalho muito forte, assim como o surfista também. Da mesma forma, você sabia que boa parte do treino do surfista é fora da água? Não é só, eu queria ser um surfista, só ficar pegando onda. Eu queria ser um skatista, só ficar andando de skate o dia inteiro e ganhar dinheiro por isso. Não é bem assim que funciona, né? Alguém mais aí tem alguma rotina de atleta de alto rendimento? Irmã Beth, diga aí. Eu falo dos atletas de futebol que jogam Uhum. futebol, né? Que eles têm que estar concentrados, têm que ter uma alimentação adequada, eles não podem sair à noite para balada, esse tipo de coisa, porque eles têm que estar concentrados ali para estar fazendo o trabalho deles no dia seguinte. E eu acredito aí, não está acima do peso, né? Porque eles correm muito, tem 90 minutos, quando não mais correndo, então eu acho que muito líquido
e não comida muito pesada. Eu acredito mais ou menos assim, por o que eu conheço. Ah, sim, não, a Beth teve, inclusive, seu filho Alisson disputou ali nos campeonatos amadores, né? Ele chegou a jogar sub-14, Beth? Foi alguma coisa assim, né? Sim, ele jogava ali pelo futebol do Santos, né? Aqui em São Paulo mesmo. Mas ele jogou bastante tempo, desde pequenininho. Então, aí a Beth acompanhou de perto, né, esse tipo de atividade, né, por conta do Alisson. Claro, não chegou a pegar ainda aquele ramo profissional que tem aquela banheira de gelo, né, depois do jogo, Mas o massagista, o preparador físico, mas o preparo é ele, bem ele, elevado, né? ele tinha tudo um preparo lá. Quando chegava em casa, quem que tinha que montar a bacia de gelo era eu. Mas Ai, tá vendo? A eu preparadora física era a mãe, né? de ônibus, né? Eu ia com ele, então, enfim. Mas era muito bom. Tá certo. Cláudia também levantou a mão, pode falar. Eu, na verdade, em casa, na minha família, na verdade, nós temos 4 profissionais do esporte. Meu pai, que faz travessia de natação, aos 75 anos ainda continua competindo e sempre precisa de muito treino, né? Cuidado do tipo de alimentação, muito acompanhamento médico por causa do cardio, faz também academia e muito cuidado, assim, de manter uma vida muito saudável, de dormir bem, de se alimentar bem, dos cuidados físicos, né, com as costas, com os braços, com as pernas, que utiliza bastante. E também a vestimenta adequada, porque precisa ter, usar uma roupa para fazer essas travessias, que tome cuidado, que não vá assar, que não incomode na hora de fazer as travessias. Isso aí, então por isso que eles usam sempre as roupas que eles já estão acostumados, então nunca vai utilizar um óculos que é novo, uma touca que é nova, porque pode ser objetos que incomodam na travessia. Meu irmão mais velho, ele corre, né? Ele faz corrida. E esse ano ele novamente foi para a África para fazer a travessia de lá e correu por 11 horas. Correu 79 quilômetros. Um pouquinho, né? E vem da mesma forma, né? Muito cuidado físico com a alimentação. No dia anterior, eles comem muita massa, a caloria precisa ser muito alta, muito carboidrato mesmo, né? Tanto que ele toma bastante carboidrato no meio da corrida, porque perde muito peso e para não ter cãibra, né? Então, a alimentação é um diferencial, o tipo de vestimenta também, e o treinamento, né? Com muito cuidado, né? Muito cuidado com desgaste de articulações, né? Equilíbrio também em relação ao peso, porque qualquer peso a mais pode prejudicar as articulações, então tem bastante. Tem o meu sobrinho, que é goleiro, e aí também outra preparação física, e tem minha sobrinha, que é ginasta. E o Olha aí. a gente tá bem lá em casa, viu? A família tá boa das preparações físicas. Minha sobrinha é novinha, tem 10 anos só, mas o biotipo de corpo dela, porque para ser ginasta precisa de um biotipo de corpo, né? Ela é bem miudinha, né? Ela é bem magrinha e tem se saído bem também. Ela tá começando, teve uma medalhinha aí esses dias. A gente tá aqui na torcida também, que a gente admira muito o esporte. Muito bom, muito bom. Mas olha, eu fiquei mais admirado mesmo, foi com o pai da irmã Cláudia, porque, ó, pastor Salovir, irmã Emilson, irmã Enedina, você viu, ó, 75 anos. Dá tempo ainda, hein? Dá tempo ainda. Quero ver depois os irmãos aí fazendo natação, hein? Mas hoje eu já faço a travessia da minha piscina de 10 metros o tempo todo. Muito bem, muito bem. 10 metros, aí o senhor tem que fazer, vamos ver. O senhor vai ter que fazer acho que umas 200 vezes por dia ali para dar a distância certinho, né?
A irmã Joana, participando conosco aqui, ela escreveu aqui, olha, corrida é necessário alimentos ricos em carboidrato, como a Cláudia falou, fácil de digestão, boa hidratação, sono adequado, não adianta, não dá para virar à noite, não, isso aí correndo. Muito alongamento, calçados e roupas adequados, é verdade, inclusive depende da modalidade da corrida, né? Então, Cláudia trouxe aí para nós essa corrida de longos percursos, de longas horas, que o objetivo nesses esportes ali, muitas vezes é terminar o percurso ali no melhor tempo, não é velocidade, não é nada disso, é saber administrar bem, né? Então, vocês viram aí, cada esporte tem uma grande peculiaridade. Eu passei por alguns agora na vida adulta, né? Então, fiz artes marciais, eu fiz o karatê, fiz recentemente o boxe e tenho feito natação. Cada um deles tem um preparo diferente. E quando você vai para o alto rendimento, ele traz uma facilidade para gerar lesões nos músculos, se você não fizer tudo da maneira correta. Alimentação certa, os exercícios e alongamentos corretos. Eu, recentemente, estou tendo que pesquisar alongamentos corretos para natação, que é diferente da corrida, que é diferente do boxe que eu fiz, por exemplo, ou diferente do karatê, que eu fiz há um tempo atrás. E por quê? Estava me dando muita cãibra na perna direita, às vezes na esquerda, né? E aí eu tinha que suspender o treino no meio, assim. E olha que é só 45 minutos, hein? Fica imaginando, então, os atletas profissionais que ficam aí horas e horas treinando, né? Então, temos aí esses grandes pontos. E sabe por que a gente está falando de exercício? Falou tanto sobre exercício? Por conta da própria Bíblia, que faz essas comparações. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando está ali terminando a sua vida, ele sabe que sua vida será ceifada, que ele será executado. Ele escreve a segunda carta para Timóteo. E nesta carta, com este tom de orientação e despedida, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Essa não é uma expressão só do apóstolo Paulo. Por exemplo, Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, essa é uma analogia que a Bíblia usa, porque os esportes já eram praticados naquela época de maneira oficial por várias culturas, vários países. As Olimpíadas são difundidas através ali da Grécia e vão sendo utilizadas, os jogos ali eram comuns ali na cultura greco-romana, que se difundiu, mas é claro, os outros povos, as outras culturas tinham seus campeonatos, tinham suas rotinas esportivas, e os autores da Bíblia, os escritores, eles fazem ali a analogia, dizendo, olha, a vitória na fé, ela é como uma corrida, ela é como um preparo constante, ou seja, você precisa ter exercícios espirituais. O apóstolo João, na primeira carta, no capítulo de número 5, vai nos ensinar ali três exercícios espirituais para você alcançar a vitória na fé. Então vamos ao primeiro, leia para mim, 1 João, capítulo de número 5, versículo 1. 1 João 5, 1. Quem achou aí na sua Bíblia pode ler para nós. Abra o microfone. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Muito bom. Primeiro exercício da vitória na fé é a fé em Jesus. Eu sei, pode parecer um pouco óbvio, já que nós estamos estudando a Bíblia, já que é uma igreja que está falando, mas por mais que pareça óbvio, a gente tem que estar muito atento. A base de toda a fé é ter Jesus como o Cristo. Por isso que ele está dizendo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo,
é nascido de Deus. Antes da gente entender bem essa afirmação, eu quero fazer uma pergunta, provocar os nossos alunos a participarem aqui. A pergunta é o seguinte: dizer que Jesus é o Cristo é dizer o quê? O que sobre Jesus? Porque isso é uma coisa importante. O mundo pode ter ouvido, pelo menos o mundo ocidental, que é onde se mais ouviu do Evangelho, ouviu, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. Já deu uma dica aí, né? Ah, quando eu estou dizendo que Jesus é o Cristo, tá, o que é Cristo? Por que isso é importante? Afirmar que ele é o Cristo. Não sei se você sabe, você que está nos acompanhando, quem sabe pela primeira vez, caiu aqui no vídeo, interessou-se pelo tema. Cristo não é o sobrenome de Jesus. As pessoas às vezes acham que é isso. Jesus Cristo da Silva, Jesus Cristo. Tem uns que é Jesus Cristo de Nazaré Messias. Esse é o nome completo de Jesus? Estou falando porque é verdade. Eu já vi vídeos, por exemplo, nessas redes sociais curtas, né, o TikTok, por exemplo, uma jovem perguntando: mas Cristo é o sobrenome dele? De Nazaré a Alcunha? Emanuel, e esse Emanuel que tem? É uma dúvida real, gente. Eu sei, você está na igreja há muitos anos, você já conhece isso, mas é importante. Ó, a Joana escreveu aqui, ó: dizer que Jesus é o Cristo é dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. O que mais? Digam aí aos alunos. O Filho de Deus. Cristo é o Filho de Deus. O que mais? É o Salvador. Salvador, perfeito. O que mais? O Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega, a Cláudia falou. Irmã Nedina, pode falar. Jesus é o nosso Salvador, né? Aquele que deu a sua vida por amor. Perfeito, muito Senhor. bem. Muito bom, muito bom. Olha, a palavra Cristo, ela vem do hebraico. A palavra Cristo é uma palavra grega. E quer dizer, então, no hebraico, Messias, que não te ajudou em nada, né? A palavra Messias quer dizer o escolhido. Numa tradução direta é o ungido. Só que a palavra ungir no Antigo Testamento era para aquele que era escolhido por Deus. E ele não é um dos escolhidos, porque houve vários escolhidos. Os reis de Israel eram ungidos, os sacerdotes de Israel eram ungidos, os generais, muitas vezes para desempenhar alguma tarefa, os juízes, muitas vezes foram ungidos, né? Era derramado óleo da unção, óleo da escolha. A tradução prática da palavra Cristo é Jesus, o escolhido. E aí, o escolhido para quê? Para ser o caminho, a verdade e a vida, para ser o Salvador, para ser o Mestre, para ser o Redentor. Então, tudo isso, dizer que Jesus é o Cristo, é dizer exatamente tudo isso que os irmãos citaram aí. Então, isso é importante para a gente saber. Porque ele está dizendo, olha, eu creio que Jesus é o Salvador, eu creio que ele é o Filho de Deus, eu creio que ele é o Senhor, eu creio que ele é o Mestre, eu creio que ele é Redentor, eu creio que ele é o caminho, a gente inclusive vai falar sobre isso, eu creio que ele é a verdade, eu creio que ele é a vida. E aí, 1 João 5:1 está nos ensinando algo fundamental. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Nascido, gente, porque quem nasce de Deus, quem nasce de alguém, por exemplo, eu sou nascido da minha mãe. Isso dá à minha mãe o maravilhoso título de minha mãe. Olha aí, coisa boa. Se eu não fosse nascido, nem eu, nem a minha irmã, se nem eu e minha irmã fôssemos nascidos de minha mãe não seria mãe. Então, eu sou nascido de Deus porque creio que Jesus é o Cristo. Então, o que faz de Deus para mim? Deus é meu Pai. Por isso que nós chamamos Deus de Pai. Uma coisa fundamental. Jesus é aquele que nos permite sermos chamados filhos de Deus. Então, se você não entregou sua vida a Jesus, você não é filho de Deus. Só aquele que reconhece Jesus como o Cristo, como o Salvador, só aquele que declara Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, aquele que aceita a Jesus, estes são filhos de Deus. Estes são nascidos de Deus. É isso que o texto está falando. Ou seja,
O relacionamento com Deus só existe por meio de Jesus. Jesus é a ponte. Por isso, como a Joana nos afirmou aqui no chat, dizendo, olha, Jesus respondeu, isso é João 14,6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O apóstolo Paulo vai escrever a mesma coisa, com outras palavras agora, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ele nos diz o seguinte, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério, o serviço, a ação da reconciliação. Então, aqui, Paulo está reafirmando a reconciliação com Deus. A filiação a Deus só pode vir por meio de Cristo Jesus. Por isso que João começa este 5º capítulo da sua carta dizendo, olha, você só pode nascer de Deus, ser chamado filho de Deus, se você crê que Jesus é o Cristo. Todo aquele que, então, ama o Pai, ama também ao que foi gerado dele, ou seja, todo aquele que diz, eu amo a Deus, então também ama ao seu Filho, ama a Jesus Cristo, ama o Filho de Deus, é isso que João está dizendo. Agora, o que a fé em Jesus faz? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. O primeiro exercício desta corrida, desta vitoriosa fé, e a gente já vai entender o porquê que a nossa fé vence o mundo. O que ter esta fé em Jesus faz? Então, leia para mim 1 João capítulo 5, vai ler de novo 4, mas lê também o 5. 1 João 5, 4 e 5. Pode ler. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, perceba, não é qualquer fé. Tem uma música, me fugiu se é do Caetano, eu acho que é do Gilberto Gil. Bom, eu acho que ele gravou a música, se é ele que compôs, eu não sei. Depois alguém pesquisa para mim aí e me coloca aqui no chat. Que diz, tá com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Gilberto Gil, né? Eu sei que foi ele que gravou, é que às vezes eles gravam letra de outras pessoas, né? A Joana colocou para mim, Gilberto Gil. Então tem essa frase. Deixa eu te dizer uma coisa, a fé falha sim. Oi, como falha. Tenha fé em si mesmo. Você vai descobrir que você falha. Tenha fé na família. Você vai descobrir que a família falha. Tenha fé na igreja. Você vai descobrir que a igreja falha. Tenha fé nos seus pais. Você vai descobrir que os seus pais falham. Tenha fé no governo. Não preciso nem te falar nada, né? Então, queridos, a fé em Jesus é que traz a vitória. Porque, olha, ele diz, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Lembra? A irmã Emilce, ela citou aqui, olha, crer que Jesus é o Cristo é crer que Jesus é o Filho de Deus. Tá aí a afirmação do versículo 5. Olha a fala de Jesus aos seus discípulos. João 16, 33. Todo mundo conhece esse versículo, assim, todo mundo que teve algum contato com Bíblia, teve algum contato com a fé cristã, conhece esse texto e gosta de falar esse texto, né? Eu lhes disse, Jesus dizendo agora, eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. A vitória na fé é a vitória na fé em Jesus Cristo. Não é em você. Não é na sua família. Não é nos seus pais ou no governo. Não é nem ao menos na igreja. Não é no seu pastor. A vitória da fé é em Cristo. Sim, se a igreja tem a sua fé em Cristo, a igreja vence. Se a família tem a sua fé em Cristo, a família vence. Se o marido, a esposa, se até mesmo os governantes têm a sua fé em Cristo, eles vencem. A nação vence. Então, a fé em Jesus
é a base, é o exercício básico. Se você for pegar, então, quais são, se você pegar, conversa com um atleta, nós falamos aqui com os nossos irmãos aqui, que têm seus parentes que fazem algum tipo de atletismo, né? Se você conversar, você fala assim, me passa os fundamentos. Quais são os fundamentos para você chegar aonde você chegou? O que você tem que fazer todo dia? Ele vai te passar uma base. O fundamento da fé cristã é Cristo, é Jesus o Cristo, Jesus o Salvador. E isso é a afirmação de Jesus, e lá no final dos tempos, na eternidade, você vai ouvir essa fala aqui, ó, Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Então, um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Cristo venceu e a nossa vitória está nele. Eu quero que você frise muito isso na sua cabeça, porque isso aqui é a base da sua vida, porque você não vai vencer sempre. Nem sempre aquela vaga de emprego vai ser sua. Nem sempre o seu filho vai ser o melhor no desempenho. Nem sempre o recurso que você vai ganhar vai dar. Nem sempre a tempestade não vai derrubar a casa, você não vai ficar preso num alagamento. Nem sempre você vencerá no tribunal. Nem sempre você terá sucesso em absolutamente tudo que você deseja. Nem sempre você terá sucesso sobre essa doença. Nem sempre seu parente vencerá essa enfermidade. Não é você que será livrado de todos os assaltos. E assim por diante. O que a Bíblia está nos dizendo? Olha, a vitória definitiva está em Cristo. Nós temos pequenas vitórias ao longo da vida. Não se apegue a essas vitórias. Não se apegue a uma medalha de ouro. Não se apegue a troféus na parede. Não se apegue a uma carreira de sucesso, a uma linda família. Não se apegue, porque essas são pequenas vitórias que passam. A vitória em Cristo é definitiva. Quando você estiver passando pelas aflições desse mundo, pelas lutas desse mundo, tenha em mente, Cristo venceu. Eu creio que ele é o Cristo. Então eu sei que ele venceu. E eu vou desfrutar da vitória dele, eu vou aproveitar da vitória dele. Primeiro exercício é crer que Jesus é o Cristo, mas sabendo quem Jesus é. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que foi gerado dele. Querido, eu sei que no Brasil a gente tem uma frase que se escuta muito. Você crê em Jesus? A pessoa diz, eu creio em Deus. Porque quando você fala sobre Jesus, denota a religião, denota o cristianismo. As pessoas, às vezes, são a turma do deixa disso. Olha, existem algumas decisões na vida, ou melhor, existe a decisão na vida, que é ou é Cristo ou é nada. Cristo é o caminho. Ele não é um. Não há nenhum outro caminho. Não há nenhuma outra religião. Não há nenhuma outra ação. É Cristo que é o Salvador, é Cristo que é o Redentor. A fé é nele. Esse é o primeiro exercício para a vitória na fé. Vamos ao segundo, então? Eu quero que você perceba que a fé, a vitória na fé, ela não está apenas no acreditar, no crer, no entender e dizer, eu concordo com isso. Essa é a fé que nós temos. É uma fé, inclusive, ela é no sobrenatural, mas ela exige muito raciocínio. Em parte, ela é racional, sim. Porque, ok, eu entendo quem Jesus é. Eu entendo o que ele fez, eu entendo o que Deus fez através dele, então eu creio, eu acredito, eu concordo. Eu digo, é isso aí mesmo. Mas a fé
bíblica, a fé em Cristo não é apenas uma fé de concordar e de afirmar. Não é uma fé de profissão apenas. Profissão é a base de afirmação, de concordância. Não é só isso. O segundo exercício, perceba isso, o segundo exercício para a vitória na fé é o amor aos irmãos. Então leia para mim, 1 João 5, versículo 2. Quem achou pode ler. 1 João 5, 2. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Eu não sei o que está acontecendo nessa aula de hoje. Não sei se é porque é dia dos professores, que tá... Ô, pastor Salovi, o senhor que dá aula comigo aqui, o senhor percebe, tem hora que a gente pede para ler, o pessoal fica, ó. Agora estão disputando, pastor. Eu acho que eu vou celebrar dia dos professores toda quarta-feira, viu? Eu sugiro você falar, irmã tal, leia para mim. Tá certo? Então, ó, os irmãos fiquem atentos aí. Ó, já deixem a Bíblia engatilhada em Êxodo 20, tá? Bom, agora a gente vai mudar, vai do Novo para o Antigo Testamento. Mas olha aí, gente, olha que coisa interessante. O exercício da fé, aliás, a fé ela tem que ser exercitada, praticada. E não é apenas uma corrente de pensamento positivo. Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo. Jesus. Não é. Isso aí foi ao longo da sociedade o pessoal achando que fé era um negócio assim. Não. Eu creio em Jesus. Ok. E o que Jesus diz? E olha uma das sinalizações que você é filho de Deus. Assim sabemos que amamos aos filhos de Deus. Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. O exercício da fé, de expressar a fé em Jesus, eu creio em Jesus, é amar o irmão. Amar o próximo. Agora, a Bíblia, ela é maravilhosa, porque ela não deixa você pensar do jeito que você quiser, assim, da minha cabeça. Eu amo, já ouvi isso. Eu amo do meu jeito. Não. A fé é em você? Se a fé é em você, ok. Filho de Deus você não é. Já vamos rasgar aqui, já vamos deixar claro aqui. A fé não é em Cristo? Então pergunta para Cristo, como é que eu amo meu irmão? O senhor falou para eu amar. Eu sou novo nessa escola. Eu acabei de chegar na turma. O senhor é o professor, o senhor é o mestre. Me ensina como amar. E aí, queridos, então, é isso que está dizendo no versículo 2. Amando, como é que eu vou amar os filhos de Deus? Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Aí nós temos algo importante aqui. Então, eu não vou amar a Deus do jeito que eu gostaria de amar. Ou melhor, eu não vou amar o meu irmão do jeito que eu gostaria de amar. Eu não vou amar o meu irmão do jeito que eu aprendi. Eu vou amar do jeito que Cristo fala. Porque seus pais, quem sabe, ensinaram você a amar os outros. Seus avós, seus amigos, professores também. Mas não, a gente vai olhar, já que a nossa fé é em Cristo, nós vamos olhar para o padrão de Cristo. Vamos pegar aqui, por exemplo, os mandamentos do Senhor no Antigo Testamento. Êxodo 20 traz os famosos 10 mandamentos. Destes 10, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mandamentos estão relacionados ao outro. Então perceba, leia para mim. Êxodo 20, versículo 12. Deixa a sua Bíblia aberta aí, nesses textos, né? Que a gente vai observar esses 6 mandamentos. Êxodo 20, 12. Pode ler. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra. E o Senhor teu Deus te dá. Muito bem. Esse texto, inclusive, vai ser repetido pelo apóstolo Paulo nas cartas de Efésios e Colossenses. E também constantemente em Romanos, em 2 Timóteo, ele vai dizer, olha, no fim dos tempos as pessoas serão desobedientes aos pais. Olha aí. E ele está dizendo, olha, ama teu irmão. Eu não sei se você sabe, mas como eu sou filho de Deus, e olha, meu pai e minha mãe são filhos de Deus. Então,
eu sou irmão em Cristo do meu pai e da minha mãe. Assim como as minhas filhas que já aceitaram a Jesus são irmãs em Cristo, minhas e dos avós delas. Nós temos a alegria de ter todos os avós da Rebeca e da Sara, filhos de Deus. Temos também os pais, também temos a alegria dos tios. E daqui a alguns poucos anos, a gente sabe que a priminha delas, a Sofia, também nós sabemos que ela vai entregar a vida a Jesus Cristo, pois está sendo firmada neste evangelho. E para os pais, ele diz o seguinte: honre. Você precisa demonstrar o amor ao seu irmão, que é seu pai, que é sua mãe, então você vai honrá-los. Se você vive sobre a autoridade deles, então se você aí ainda reside com os seus pais, você vive sob autoridade, então você lhes deve obediência. Agora, se você já está como eu, que tenho a minha família formada, que tenho a minha vida vivendo aqui já na nossa própria casa, eu devo aos meus pais e ao meu sogro e à minha sogra honra, o respeito e o cuidado, tudo isso faz parte da honra, o cuidado e o respeito a eles. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, veja o segundo. Irmã Enedina, lê para mim Êxodo 20, versículo 13. Versículo curtinho, 2 palavras. Êxodo 20, 13. Tá fechado o microfone, irmã. Irmã Enedina, o microfone da irmã tá fechado. Não matarás. Versículo curtinho. Se você ama o seu irmão, você não vai matar teu irmão, né? Ah, pastor, isso é meio óbvio. As meninas na escola, o professor de inglês, ele sempre quando vai dar alguma aula, ele repassa algumas regras da classe. E aí ele pergunta para os alunos quais são as regras, aí eles começam a falar umas regras absurdas, né? Não pode comer coxinha na sala. Aí um fala, não pode matar os amiguinhos, né? É óbvio que não. Mas olha, eu quero recomendar, inclusive, você fazer uma leitura de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, principalmente o 5 e o 6, que fala, expressam os mandamentos de Jesus, ele detalha esses mandamentos sobre o olhar ao outro, o amor ao outro. Então, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 21. Não esqueçam, pessoal, de fecharem os microfones, tá? Mateus 5, 21 diz assim, vou ler o 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Olha Jesus citando aqui os 10 mandamentos. E quem matar estará sujeito a julgamento. Aqui ele faz uma outra citação de outro mandamento. Mas eu lhes digo, qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser ao seu irmão raca, quer dizer, ali tolo, será levado ao tribunal. E qualquer um que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então, perceba o que Jesus está dizendo, fala, olha, o amor ao irmão, ele implica em você não ofender, em você não demonstrar o ódio ao irmão, em você não agredir verbalmente, fisicamente, é claro, porque a agressão física é que leva à morte, mas sabia que existem formas de levar uma pessoa à morte de maneira indireta. Hoje em dia nós temos nas escolas o bullying, nós temos o famoso linchamento virtual, que é quando você difere uma série de ofensas, e uma série de pessoas diferem uma série de ofensas, e algumas pessoas que estão ali absorvendo aqueles, e não estão em uma boa saúde mental, muitos buscam tirar da sua vida. Então perceba a advertência que Jesus está dizendo, olha, você não vai só não tirar a vida do seu irmão, você não vai agredir o seu irmão, com palavras e com ações. Aí, leia para mim agora, irmã Emilce, Êxodo 20, 14. Deixem a Bíblia aberta em Êxodo 20, tá? Êxodo 20, 14. Não adulterarás. Não adulterarás. Se você ama o seu irmão, você não vai tomá-lo para uma ação sexual, transformá-lo num objeto sexual.
Mas olha Jesus de novo lá em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Agora, olha o que Jesus diz. Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher, ele está falando principalmente numa sociedade que a maioria que o escutava ali naquele momento eram homens, e inclusive eram os que dirigiam, eram as autoridades do povo, por isso que vem muito esse discurso ao homem. Qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério no seu coração. Você, casado, só pode desejar a sua esposa. Você, marido, só pode desejar. Oh, errei aqui, né? Você, marido, só pode desejar a sua esposa. Você, esposa, só pode desejar o seu marido. Pastor, eu tô solteiro. Então, arranja alguém para casar, meu amigo, que você não pode desejar ninguém. Nem minha namorada e meu namorado? Não. Não é teu marido, tua esposa ainda. Casa logo. Se prepara direitinho, casa, que aí tudo bem. As pessoas não são objetos sexuais, objetos de desejo, apesar do mundo implicar. Olha as músicas. As músicas elogiam o corpo da mulher. As músicas elogiam a sensualidade da mulher, como se a mulher só tivesse isso a oferecer. Como se fosse esse o objetivo da criação de Deus. Claro que Deus fez a mulher bela e o homem belos para que um pudesse desejar ao outro. Mas não é só no corpo que há a beleza, inclusive a Bíblia diz que a principal beleza não é no exterior, ela é no interior, porque a beleza exterior, ela acaba. A gente tem que maquiar, daí a maquiagem, daí procedimentos estéticos e assim por diante. Então, veja, você quer demonstrar amor ao outro? Não o deseje como um objeto de realização dos seus desejos. Aí nós temos o versículo 15, não furtarás, não é seu, não tire. Né, isso em Êxodo 20, 15. Leia para mim o versículo 16. Êxodo 20, 16. Beth, lê para mim esse, por favor. Não darás falso testemunho contra teu próximo. Não minta. Não minta sobre o outro. E aí olha o que Jesus vai dizer, Mateus 5, 33, 34. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Não é só mentir sobre o outro, é mentir para o outro. Então não é só fazer a fofoca, não é só a calúnia, mas é também mentir para o outro. E aí, ele diz, mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Agora, olha o versículo 37, Mateus 5, 37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, porque passar daí vem do maligno. Pastor Salovi, lê para mim Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo ou serva, nem o boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Muito bem. Não é seu, não deseja. Então não é só o furto. Se não é seu, e aqui, gente, ele está dizendo o que você não pode ter, não é algo semelhante. Eu gostaria de ter uma esposa que é sábia como a esposa do pastor Cristiano, como a irmã Joyce. Um rapaz, estou me preparando, eu vejo que a irmã Joyce é uma mulher sábia, então eu queria uma esposa sábia. Então, vê, ele quer alguém semelhante a. É diferente, eu quero a Joyce. Só que para ter o pastor Cristiano já tem a Joyce. Então, para ter a Joyce como esposa, eu tenho que tirar ela do pastor Cristiano. Eu não quero qualquer propriedade ou qualquer bem, eu quero aquela que é do outro. É isso que Deus está falando aqui no não cobiçarás. Então, ele está dizendo, olha, e essa cobiça, a famosa, e desenvolve a famosa inveja, é o que vai desenvolver os outros pecados.
é que vai desenvolver o adultério, é que vai desenvolver o assassinato, é que vai desenvolver o furto. Na Bíblia você tem história de homens que mataram Davi, cobiçou a mulher, possuiu a mulher e para esconder o seu pecado, mandou que matassem Urias, marido dela. Né? Pessoal, não esquece de fechar os microfones aí, tá? Ah, você vai olhar ali a Jezabel, o rei Acabe desejou o campo do, acho que é do Itita, não é do Itita, não, fugiu o nome do rapaz, o Itita é a nacionalidade dele, aliás, é a terra dele, mas eu esqueci o nome do rapaz. Ele desejou o campo de um homem lá. O cara não quis vender. Jezabel, então, contratou 2 homens para dizerem que este homem estava mentindo, dando falso testemunho, ou seja, você já vê o acúmulo de pecados. E aí a multidão, eles incitaram a multidão dizendo, esse cara aí, ele blasfemou contra Deus, ele fez uma série de coisas erradas, a gente viu ele fazendo isso, e a multidão apedrejou o cara. O rei Acabe, a Jezabel chegou, a esposa do rei, chegou e falou assim, agora você vai lá e toma o campo, o fulano tá morto. Então perceba como foi escalonando. Qual é o problema de cobiçar aquilo que é do outro? É só a base para todos os outros pecados que você vai cometer, ou seja, para a ausência de amor ao outro. Querido, se você vai amar o outro, você não vai querer tomar o que é do outro. Você não furta, você não cobiça. Se você ama o outro, você não vai mentir para o outro ou mentir sobre o outro. Se você ama o outro, você não vai transformar o outro num um objeto de desejo. Você não vai tirar a vida dele, obviamente. Você não vai agredi-lo, não vai feri-lo. Mas não é só nos nãos. O amor ao próximo, ele não está só no mal que você pode fazer, mas também no bem. De novo, agora leia para mim Mateus. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo de número 6. Pastor Silvio, lê essa para mim. Mateus 6, do versículo 2 ao 4. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isto com trombetas, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Muito bem. Então você vê agora Jesus falando sobre a ajuda ao necessitado. E aí ele vai dizer sobre o objetivo dessa ajuda. Qual que é o teu pensamento em ajudar o necessitado? Você vai pela fama? Hoje em dia, se fala muito nas redes sociais, né, no YouTube, uma linguagem mais jovem. Você vai pelo hype, né, para que os outros saibam quem você é. Naquela época eles faziam no meio de todo mundo, né? Hoje em dia a gente filma. Olha eu aqui ajudando o necessitado. Você ajudou porque a pessoa realmente precisava, por amor a esta pessoa, ou você gostaria que os outros vissem você fazendo? Se você fez, parabéns, amigo. Você que receberia a recompensa que vem do Pai, acabou de trocar por uma série de tapinhas nas costas, de aplausos, de likes. Que coisa boa, que troca inteligente que você fez. Você trocou uma recompensa do Deus de todo o universo. Você trocou uma recompensa daquele que possui todas as coisas por um monte de curtida. Acho que não foi uma troca muito inteligente, mas Jesus está dizendo. Não foi amor, tá? Você não fez por amor. Você fez isso pelo reconhecimento do outro. O amor, ele é altruísta. E isso, queridos, já vem desde o Antigo Testamento. Deuteronômio 15:11 diz o seguinte: sempre haverá pobres na terra, portanto, eu ordeno que você abra o coração para o seu irmão aqui, como ele estava falando do povo de Israel, ao seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. E aí, Beth, leia para mim
Tiago 1:27. Perceba agora no Novo Testamento, eles repetindo este princípio que é de toda a Bíblia, do olhar para o necessitado. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Perceba essa frase de Tiago. Pode ler. Seu microfone está fechado, tá, Beth? O pastor Salve vai aqui, a Beth lê o próximo para mim. Beth, deixa o seu aberto em 1 João 5:3, tá? Tiago 1:27, pastor. Ok. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A palavra religião aqui não tem a mesma conotação que nós temos hoje quando a gente fala sobre religião. A palavra religião aqui significa adoração. A adoração que Deus aceita, o nosso Pai, que é pura, que é imaculada, é ajudar o necessitado. Aqui você, nessa época você tinha, hoje em dia você também tem o órfão e a viúva, eram os maiores necessitados daquela época. Hoje eles continuam sendo e há outros necessitados, mas ele diz em suas dificuldades. Então, olhe para o próximo, olhe para o seu irmão e perceba quais são as dificuldades deles. Algumas dificuldades não estão ligadas à falta do alimento ou à falta da moradia. Algumas dificuldades estão na falta de orientação, na falta de aconselhamento, na falta de consolo, do choro, do enxugar da lágrima. Então, o que ele está dizendo? Qual é o segundo exercício da fé? É o amor ao irmão no padrão do Senhor, no padrão de Deus, não no seu padrão. Vamos ao terceiro e último exercício. Beth, lê para mim. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, perdão. Não são pesados, isso aí. Muito bem. Terceiro exercício da fé. Terceiro exercício que a fé se torna, então, vitoriosa. É obedecer a Deus. E veja que interessante, como que o texto, ele nos dá uma, uma, uma afirmação categórica. O que é amar a Deus? Amar a Deus é obedecê-lo. Eu amo a Deus fazendo desenhos de coração para Ele. Eu escrevo uma carta de amor, eu escrevi uma música, eu escrevi um texto muito bonito. Olha, querido, eu sei que a arte, ela está para nos inspirar, ela está, inclusive, para nos ensinar. Deus nos ensina através da arte. Os salmos são poesias. Nós temos muitos ensinos através das poesias, muitos cânticos que estão na Bíblia. Mas amor para Deus não é uma declaração de palavras. Deus fala através do profeta Isaías dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eu detesto os sacrifícios deles. Ele vai falar através do profeta Miqueias, através do profeta Malaquias, dizendo: olha, vocês não têm obedecido, eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Eu quero um conhecimento real de mim, não esses rituais. Então, obediência a Deus é amor, e agora ele fala sobre o tipo de amor. Então, obedecer aos seus mandamentos. Mas olha, eu quero que vocês, João falando, eu quero que vocês entendam o seguinte: os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Deus são leves. A pergunta é, eles são leves por quê? Em primeiro lugar, observando três versículos bíblicos. A irmã Emilce, deixa aí aberto em 1 Coríntios 10:13. Irmã Enedina, deixa aberto em Lucas 12:11. Primeiro, a primeira instrução
que a palavra de Deus nos diz. Por que os mandamentos de Deus não são pesados? Porque ele te dá poder para cumpri-los. Você só consegue cumprir porque ele te possibilita fazer. Ele te dá o amor necessário, o poder necessário, a compreensão e a sabedoria necessária. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, nos diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Então, Deus é que te dá a vontade para obedecê-lo e o poder para obedecê-lo. Por isso que os mandamentos não são pesados. Fazer sozinho é impossível. Mas Deus não manda e diz, olha, se vira. Ele te dá toda a possibilidade de você obedecê-lo. Agora, veja para mim, irmã Emilce, né? 1 Coríntios 10, 13, pode ler. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Veja, o que é a tentação? A tentação é o desejo de seguir o seu coração e não de obedecer a Deus. A tentação, Tiago nos explica que cada um é tentado segundo o seu próprio mau desejo. Por isso, ninguém vai dizer, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado. Então, o que Paulo está nos explicando aqui? Olha, Deus permite que nós sejamos tentados, mas nenhuma dessas tentações são impossíveis de serem vencidas. Deus não permite que venha algo além do que você possa vencer, porque é Ele que te dá a vitória. Sim, eu sei que é difícil abandonar certas atitudes. De fato, eu diria que nas suas possibilidades é impossível. Mas segundo o poder de Deus, você vê, Ele lhe providenciará um escape para que possa suportar. Às vezes, o escape que Deus dá, ele é natural. Ele põe pessoas na sua vida que vão te auxiliar com sabedoria, que vão te orientar, e às vezes serão questões sobrenaturais, onde o próprio Deus vai manifestar o seu poder e vai impedir que você não o desobedeça. Mas entenda isso, a obediência é no poder de Deus. Irmã Nedina, leia para mim Lucas 12, versículo 11 e versículo 12. Lucas 12, versículo 11 e versículo 12. Ótimo. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com a que dirás, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Muito bem, então você veja aqui, quando você estiver obedecendo a Deus, quando você estiver nessa prática, às vezes as coisas não serão boas, porque eles estão seguindo a Jesus, eles foram levados às sinagogas, foram levados a governantes, e Jesus diz, naquele momento, fiquem tranquilos, o Espírito Santo colocará no coração de vocês o que vocês devem dizer. E é muito interessante como você olha a Paulo, Estevão, Pedro, João, quando eles estão sendo julgados ou pelo Sinédrio ou pelos tribunais romanos, o texto cita, e eles, cheios do Espírito Santo, disseram. A prática disso que o evangelista Lucas descreveu nas palavras de Jesus. E aí ele escreve no livro de Atos, obedecer a Deus. Por que os mandamentos de Deus são leves? Por que eles não são pesados? Porque Deus é que carrega o peso. Porque Deus é que tem o poder.
Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, por que os mandamentos de Deus são leves? Porque fazem bem. Obedecer a Deus faz bem. Ou você acha que é ruim ser fiel ao seu cônjuge? Ou você acha que é ruim criar os seus filhos segundo o conselho do Senhor? Ou você acha que é ruim cuidar do órfão e da viúva em suas necessidades? Gente, até o ímpio está dizendo isso hoje em dia. Até o ímpio está dizendo que ah, nós precisamos amar mais as pessoas para transformar esse mundo. Bom, Deus usou uma mula para falar com um falso profeta. Então, Deus pode usar até o ímpio, pode usar até aquele que não crê em Jesus Cristo para lembrar aos filhos de Deus os mandamentos de Deus. Só que veja, nós vamos amar aos outros, nós vamos obedecer a Deus no poder, no padrão e no temor de Deus. Afinal, Deus é amor. Então, nós não vamos amar as pessoas deste mundo como o mundo está dizendo para nós amarmos. Nós vamos amar as pessoas deste mundo como Deus diz, porque é a obediência a Deus que transforma a vida das pessoas. Perceba quantos testemunhos nós temos de pessoas que se converteram porque foram amadas no padrão de Jesus. Pessoas que foram abraçadas por completos desconhecidos, pessoas que não estavam nada bem, foram atendidas. Domingo retrasado, eu contei a história de uma família iraniana refugiada em uma nação que foram amados por uma igreja. Eles tinham um restaurante, não tinham como servir bem, porque não tinham funcionários, e essa igreja foi auxiliando eles no serviço. Em 5 anos, toda aquela família foi alcançada, porque recebeu um amor prático. O pessoal foi lá trabalhar de garçom voluntariamente, gratuitamente. Receberam da hospitalidade, que é dito na carta do apóstolo Pedro, na carta de Romanos também. Então, amar, obedecer a Deus faz bem para a sua vida no dia a dia, faz bem para a sua saúde, faz bem para as suas finanças, faz bem para os seus relacionamentos e, obviamente, faz bem para os outros. Na nossa corrida da fé, o que traz a vitória da fé, o que vence esse mundo, como está escrito no versículo-chave de hoje, 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. A fé. Esta fé é exercitada, primeiro, em Jesus, crendo que Jesus é o Cristo. Segundo exercício é o amor ao irmão. Terceiro exercício, a obediência a Deus. Esta, de fato, é uma fé vitoriosa. Esta, de fato, é a fé que vence esse mundo. Nós possamos ter esta prática constante, esse crescimento constante. Amém? Obrigado pela participação dos alunos, mais uma vez aos nossos professores, um feliz dia do professor. Vocês são bênção de Deus. Deus abençoe, queridos, uma boa semana. Amém. Parabéns, que Deus abençoe. Obrigado, pastor Cristiano. Boa noite aos irmãos. Obrigada, pastor Cristiano. Boa noite a todos os irmãos. Maravilhoso estudo. Deus abençoe, pastor. Foi muito bom. Boa noite, queridos. Boa noite a todos.